Olá, alunos, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos dar início aí ao capítulo 3 da apostila, página 54, tá? E nós vamos aprender um pouquinho aí na estrutura do texto, tá bom? Então vamos para a página 55, fazer a leitura do texto junto com a professora, tá? Duelo entre reinos. Então aí nossa língua, ela é muito criativa, né? E nós, humanos, somos seres muito criativos. Nós conseguimos nos expressar por formas muito diferentes, como a dança, o teatro, né? A música e com jogos também. E um desses jogos aí que nós vamos falar hoje nesse texto é o xadrez. Vocês lembram que nós tínhamos começado as aulas esse ano de xadrez comigo mesmo, mas infelizmente aí precisamos pausar por causa do distanciamento. Eu cheguei a mostrar para vocês até algumas regras aí do xadrez, né? É um jogo muito que existe competições aí entre adultos, mas também é muito importante e interessante para vocês crianças aprenderem, né? E estimular aí criatividade, né? Concentração, respeito, né? Então, vamos para o texto fazer a leitura, tá? Página 55. Duelo entre reinos. Vou pegar aqui as pecinhas para mostrar para vocês. Nós temos as pecinhas nas cores brancas e nas cores escuras. Lembrando que o xadrez sempre se inicia com as cores brancas, né? Com as peças brancas, na cor branca. Vou deixar aqui pra poder mostrar pra vocês. Vamos para o texto. O jogo de xadrez é a disputa entre dois reinos. Cada um deles tem os peões, certo? O bispo, as torres, os cavalos e, como todo reino que se preze, um rei e uma rainha. Nesse jogo de tabuleiro, o jogador deve atacar o reino adversário, mas também deve proteger as próprias peças. Para isso, é importante criar uma estratégia e prestar atenção a cada passo do outro jogador. No final, vence quem deixar o rei adversário encurralado. Com o xadrez, além de se divertir, o jogador desenvolve a atenção, a inteligência e a criatividade. Bom, gente, essas são algumas regrinhas, né, que vocês já aprenderam também, que a professora aqui já passou para vocês. Mas eu quero que vocês observem a estrutura desse texto. Ele é dividido aí por parágrafos, o que nós chamamos na língua portuguesa de parágrafos. Então, vamos entender o que é o parágrafo, né? Observem aí o texto de vocês, que o parágrafo, que o texto de vocês aí, ele é dividido em bloquinhos aí. Temos 1, 2 e 3, observem aí. Esses bloquinhos, eles são divididos por numerações aí. Vamos lá na página 56, tá? Então, vamos observar agora aí a divisão desses parágrafos. Então, observem aí a setinha. Observem aí a setinha azul. Ela indica o parágrafo. Gente,
O parágrafo, ele é a divisão do texto escrito. Ele indica aí a mudança da linha, que a função dessa mudança é mostrar que as frases que estão contidas aí, elas mantêm relações entre si e com o resto do texto, né? Então, quando eu vou mudar de assunto, eu coloco o ponto final do parágrafo e inicio em uma nova linha o parágrafo. Então, nesse texto aqui, cada bloquinho aí é um parágrafo. Vamos observar agora no caderno como que nós utilizamos o parágrafo, tá bom? Para vocês poderem identificar e quando utilizar o parágrafo, eu vou solicitar que você pegue aí um pregador, peça para a mamãe separar ele, ou se você tiver em casa um palito de sorvete, pode ser utilizado, melhor ainda, tá, professora Ana? Não tenho aqui em casa, então eu estou improvisando aí. Então, você vai decorar seu palitinho, vai colocar seu dedinho no início aqui, ó, e vai fazer um risquinho, que vai ser a indicação do parágrafo, tá bom? Que nós vamos entender agora. Escreve aí parágrafo, a setinha que indica. Então, o parágrafo é o espaço todo parágrafo, ele se inicia com um espaço no início da frase. Aqui, ó, a professora colocou aqui para vocês. Tá vendo que existe no início aqui da minha linha, do meu caderno, eu coloquei um espaço. Esse espaço é o parágrafo. Então, eu dei continuidade até o final da linha, né? Quando eu tô escrevendo um texto. E quando termina aqui, no final dessa linha, eu dou início aqui. Mas, como eu estou ainda falando do mesmo assunto, eu não inicio outro parágrafo. Eu continuo escrevendo aqui no início da linha. Então, se eu vou começar um assunto, eu vou colocar aí o palitinho que vocês criaram. Vou por aqui, ó. Tá vendo? O comecinho da linha tá marcado aqui, ó, pelo risquinho que eu coloquei no palito. Esse vai ser o meu parágrafo. Depois desse espaço, eu começo a escrever o texto. Então, escrevi, finalizei. Se eu for escrever mais coisas, eu vou iniciar, então, com outro assunto. Eu coloco outro parágrafo aqui, ó. Coloco meu palitinho aqui, contendo o parágrafo, e começo a escrita a partir do palitinho aqui embaixo, ó.